Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Pulo do Gatti. Meu nome é Fábio Gatti, vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou usar uma dúvida de um colega que era a seguinte: Fábio, por que quando eu tenho uma matriz sendo gerada em células, eu consigo aplicar um soma C, um conte C ou qualquer outra função ali que agregue valores? E quando eu estou realizando essa minha matriz via cálculo, ele não consegue repetir a mesma operação. Então eu vou tentar trazer para vocês assim, é um vídeo muito mais conceitual, mais de bate-papo mesmo, do que prático, tá? Mas vou tentar trazer para vocês algumas coisas que a matriz dinâmica funciona e onde ela não efetivamente funciona neste caso aqui, tá? Dá para a gente fazer vários vídeos sobre isso, né? De aplicação em tabela, dos erros de despejar, do se erro, função N, função T e tantas outras onde a agregação fica um pouco diferente quando a gente está trabalhando com matriz dinâmica. Fica para outro assunto, para outro vídeo, né? Eu vou contextualizar e focar neste aqui específico, que vai ser o seguinte: eu vou primeiro de tudo gerar aqui uma matriz básica, 1, 2 e 3, certo? Então eu coloquei ela aqui, dei Enter, show. Gerou uma matrizinha simples, contendo 3 números. Eu vou fazer uma contagem simples aqui, verificando tudo aquilo que é maior do que 1, tá bom? Então se eu for aqui do lado e falar igual conte C, essa é a minha referência de matriz, ponto e vírgula. Eu quero tudo aquilo que for maior do que 1, né? Então eu coloco entre aspas, porque é um critério que eu estou escrevendo um texto, né? Tem que ser maior do que, e maior do que 1. E legal, funcionou. Beleza? Até aqui, funcionando perfeitamente. Se eu pego este cara e ao invés de eu referenciar essa matriz que está em células e eu passo a referenciar ela efetivamente a própria matriz que eu tinha construído lá, que conceitualmente dá na mesma, né? Quando eu dou Enter, vai dar erro, tá? Isso acontece porque essa função, assim como algumas outras funções, ela exige um intervalo, tá? Esse intervalo é um range, é um intervalo de células. Ele não pode utilizar um intervalo, uma matriz que está sendo gerada virtualmente em memória. Ele precisa necessariamente fisicamente dessa matriz, tá? Existem outras funções que exigem isso, por exemplo, a função subtotal. A função subtotal também exige um intervalo necessariamente, né? Então uma referência de células. E o mesmo erro aconteceria, tá? Então se eu colocar 9 aqui e pedir para ele somar uma matriz, ele vai dar o mesmo erro, porque ele não permite dessa forma. Só que se eu colocasse aqui a referência como sendo a base, aí ele traria. Legal, maravilha, funcionando. Tá, Fábio, e como que eu resolvo, por exemplo, um conte.c, que eu quero contar tudo aquilo que é superior a 1, neste caso, né? Então eu quero simular o conte.c nessa minha matriz aqui, certo? Desse jeito que estava, ok? Deixa eu até deixar esse cálculo salvo aqui do ladinho. Vou colocar aqui fórmula texto desse cara. Legal. Como que eu simulo essa fórmula em uma matriz que está sendo gerada virtualmente no meio do cálculo e não numa referência física em células? Eu posso fazer ele dessa seguinte forma. Igual, já vou até deixar a fórmula texto aqui do lado. Vou fazer o seguinte, igual gerar a matriz. Primeira coisa. Legal. Eu quero agora verificar quais dessas informações que estão sendo geradas na matriz são superiores a 1. Então, maior do que 1. Vai gerar verdadeiros e falsos. Legal. Como eu quero saber quantos são, basta eu somar os verdadeiros. Então eu preciso converter esse resultado em zeros e uns, né? O que é falso é 0 e o que é verdadeiro é 1. Então eu vou colocar... Tem várias formas de você fazer isso. Eu gosto de colocar o menos menos, beleza? Então eu coloquei menos menos, este cara, onde ele vai dar zeros e uns, ok? E daí basta depois eu vir e somar. E tá lá. O resultado é basicamente o mesmo, só que agora eu consigo trazer uma matriz virtual sendo gerada no meio do meu cálculo para simular esse conte.c, tá bom? Esse mesmo cara funciona para a função e, funciona para a função ou, por exemplo, né? Vou fazer outros vídeos falando sobre o e e o ou nas matrizes dinâmicas, vou simplificar nesse cara só para esse cenário mesmo, tá bom? E espero que tenham gostado. É um videozinho curto, foi o que eu falei, muito mais conceitual. E tragam ideias aí, vamos conversando. Pessoal, curtiu? Não esquece de clicar no botãozinho de curtir aí embaixo, compartilhe com seus colegas e até o próximo. Um abraço.